9 anos. Amém? Teremos agora a ministração da palavra. Queria chamar aqui o nosso pastor, por favor, pastor João. Amém. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Todos passaram um feriado legal aí? Qual que é o feriado hoje mesmo? Consciência branca? Tem que ter também, né? Não, é racismo. Que bom. Pelo menos nós demos uma descansada. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso... Melhor, nós vamos ler o verso 52. Adriana, obrigado, hein, pela benção lá. Deus te abençoe. Estava orando por você. Coração da tua serva, Senhor. A menina é benção, viu, Adriana? Vamos ler o verso 52, que diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Vocês podem ler comigo na minha versão? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Deixa eu dizer algo para vocês muito importante. Crescimento dói, né? Acredita nisso? Quando os meus filhos estavam adolescentes, pré-adolescentes, se tornando adolescentes, começaram a ter uma doraiada nas pernas dele, nas juntas, e nós entramos em desespero, fomos correr para o médico, e o médico disse: mãe, pai, chama-se dor do crescimento. É óbvio que nem todo mundo passa por essa dor, né? Mas outros passam, né? Alguns passam. Então, crescimento, em via de regra, dói. Crescer intelectualmente não é fácil, culturalmente não é fácil. Você crescer de todos os meios é um desafio para nós. Mas essa é uma regra, é uma ordenança de Deus. Sabia? Você não pode manter-se do jeito que você está. Se você pega uma criança de 12 anos de idade, do tamanho de uma criança de 4 anos de idade, você vai perceber que tem alguma coisa que não está legal. É óbvio. Ou então você pega uma criança de 17 anos, 2,15 m, também tem alguma coisa errada. E ainda ele continua no processo de crescimento, tem alguma coisa que não está legal. Então nós precisamos entender isso. A nossa mente, em via de regra, ela é preguiçosa. Ela é muito preguiçosa. Você sentar diante de livro para estudar, não é uma tarefa fácil. Não é todo mundo que dá conta disso. Pesquisar não é uma tarefa fácil. Fuçar nas redes sociais é fácil. Você não usa nem um pouquinho de esforço do seu cérebro. Então, você vai alcançar e obter tão somente informação. E, certamente, zero conhecimento. E o que faz a diferença para nós é o nosso conhecimento. E advém do nosso crescimento. Se você for observar, olha o que a Bíblia diz. O profeta Oséias diz: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O meu povo não está perecendo por falta de recursos. Não é essa a orientação, não é essa a palavra. O que a palavra deixa claro que o nosso povo está perecendo por falta de conhecimento. E conhecimento dentro da orientação de Salomão, sábio Salomão, você tem que comprar, você tem que correr atrás. Não vai vir de graça para você. Isso é muito bom para nós. Nós precisamos estar ligados com isso aqui. E olha, a Bíblia diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e
diante dos homens. Então, quer dizer, Jesus crescia em relacionamento vertical e horizontal. Aquela conversa, olha, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, isso não funciona, isso aí é antibíblico. E o próprio apóstolo João diz, como é que você diz que ama a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que vê? Então, o apóstolo está colocando para nós uma certa um cuidado, a gente estar atento quanto a isso. Eu coloquei aqui, é espantoso que a igreja ande em tão pouco poder de Deus, e que o mundo olhe para a maioria dos crentes sem encontrar respostas para as suas necessidades. Então, o mundo olha para mim e olha para você, o que eles querem? Eles querem respostas para as necessidades deles. Mas, se eles nos verem envolto a tantos problemas, a tantas dificuldades, que a gente não consegue resolver o básico da nossa vida, você acha que eles vão querer a nossa ajuda? Óbvio que não. Óbvio que não. Certo? Isso para nós é fundamental, você tem que estar atento quanto a isso aí. Certa vez entrevistaram um alpinista e fizeram as seguintes perguntas: por que você escala montanhas? O que motiva você a se preparar, a treinar, a correr riscos e a sofrer dores? Duas perguntas. O alpinista olhou para o entrevistador e respondeu: estou vendo que você nunca esteve no topo de uma montanha. E deixou a entrevista de lado. Então tem coisa que não funciona. Então você tem que saber aonde é que você está, quem que você é. Então isso não tem nada a ver. Primeira coisa que eu coloquei aqui, que vai facilitar demais para o seu crescimento saudável, desenvolva fortes relacionamentos com pessoas chaves. Grava isso. Isso é muito importante. Você precisa aprender a desenvolver relacionamento com pessoas chaves. Do contrário, você vai perder muito tempo com pessoas que não têm nada a ver com o seu futuro. Sabia disso? Nada a ver. Nada a ver com a sua história, nada a ver com os seus sonhos, nada a ver com os seus planos e propósitos. Você precisa estar atento com isso. Isto não é acepção de pessoas, não tem nada a ver. Isso é você aprender a ser seletivo, para você crescer, florescer e prosperar, e chegar ao seu destino. Se você não souber lidar com isso, provavelmente você vai perder muito tempo. Provavelmente você vai se perder e não vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. É mais importante dar-se bem com as pessoas do que estar na frente delas. Grava isto. É mais importante você se dar bem com as pessoas do que estar na frente delas. O que acontece? É uma competição de forma até mesmo maluca. As pessoas querem competir com você de forma desnecessária. E às vezes você nem sabe, né, que tem alguém querendo competir com você. Quer comprar o mesmo carro, quer comprar as mesmas roupas, quer morar no mesmo lugar que você mora. E acaba que, de repente, essas pessoas vão estarem com problemas. Ou você vai estar com um problema. Querer competir com pessoas que não funcionam. No reino de Deus, essa palavra competição não funciona. Não tem nada a ver para nós. Porque cada um aqui tem uma função no corpo. Você não vai ver, em momento algum, o braço querer competir com a perna, porque não vai dar certo. Olha. São membros que compõem um corpo. Como é que funciona no nosso meio? Não é competição, é cooperação. É isso que nos torna melhores, é isso que nos torna mais fortes, é isso que faz com que você alcance as coisas com mais facilidade. Porque não é competir, é cooperar. Você consegue perceber o quanto isso é importante? E seja o que fizer, não desista tão facilmente dos outros. A gente desiste fácil das pessoas, não desiste? A princípio, se você gostar delas ou não, mesmo assim não desista.
não desista. Porque pessoas ferem, pessoas machucam, mas são pessoas que curam, são pessoas que saram, né? E Deus usa pessoas. Para o propósito que Deus tem na sua vida, Deus não vai mandar anjos, arcanjos, querubins, não. Deus vai mandar pessoas. E às vezes pessoas que você não tem muita empatia por ela. Mas será essa pessoa, ou serão essas pessoas, que vai fazer diferença na sua vida. Por isso você tem que ser muito hábil na sua maneira de tratar com as pessoas. Você tem que ter muita graça de Deus. Você tem que ter muita inteligência e não menosprezar as pessoas a qualquer custo ou de qualquer forma. Você talvez se surpreenda, olha aqui, em ver como, ao longo do tempo, um possível adversário pode se tornar um aliado. Sim ou não? Sim. É verdade. Talvez um possível adversário, ele se torne um aliado. Talvez um possível adversário pode se tornar uma pessoa-chave para a sua história, para a sua vida, para te abençoar, para cuidar de você em determinados momentos. Eu me lembro de um fato, uma vez, eu trabalhava numa igreja, né, e eu era pastor auxiliar nessa igreja, e tinha um pastor lá muito maluco. Eu não sei o que ele arrumou comigo, ele ficou chateado. Tudo que ele podia fazer para me tirar, ele fazia. Tudo que ele podia fazer para me prejudicar, ele fazia. E um belo dia, ele foi acometido de câncer no intestino. E ele estava ruim. Eu estava no trabalho, na minha empresa, nessa época, e Deus me incomodou demais para ir lá, no hospital onde ele estava, no Hospital Jardim América. E eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Beleza. Mas eu sendo incomodado, completamente incomodado para ir lá. Cheguei lá no hospital, ele estava sozinho no quarto. A esposa dele ficava com ele, às vezes um filho ou um parente ficava com ele. Ele nunca ficava sozinho, que nem podia ficar. Eu cheguei lá e estava só, completamente só. E ele estava desesperado para ir no banheiro. E não tinha ninguém para levá-lo. Quem levou? Eu. Eu falei, e aí, varão, tudo bem? Ele falou, rapaz, mas você chegou na hora certa. Levei no banheiro, ele fez o que tinha que fazer lá, né? Eu aguentando firme, isso aí, guarda o coração do teu servo, estômago do seu servo, né? Tal. O cara estava apodrecendo. Eu fui lá, peguei ele, voltei para a cama, conversei com ele um pouquinho, fiquei um tempinho com ele lá, e fui embora. Depois, uma semana depois, ele vem a óbito. Depois que ele foi a óbito, tal, a mulher dele me ligou. Você não tem noção o quanto que aquela visita sua fez diferença para o fulano. A alegria dele, o prazer dele de vê-lo lá. E ainda mais que você chegou na hora que ele mais precisava de alguém. Então, você consegue perceber como é que funciona a vida? Né? O cara era o meu algoz, e ainda assim, você, quando entende como é que funciona a vida cristã, você tem que aprender a dar ouvido à voz do Senhor. Nós estamos vivendo um mundo que nós temos muitas razões, nós estamos usando a nossa razão para sobrepor em situações errado. Não funciona. Não funciona, não tem nada a ver. Você é cristão, nós somos cristãos, então nós precisamos viver em paz e, sobretudo, em obediência à palavra de Deus. Acabou. É complicado? Não é fácil não, mas vale a pena? Vale. Como vale a pena, certo? Ouça isso aqui, tem pessoas que vêm na sua vida, elas são bênçãos. Sim ou não? Outras são uma lição. Você não pode confundir uma com a outra. Tem pessoas que vai surgir na sua vida, elas vão ser bênção. Outras vai ser lição. E você tem que tirar proveito disso. Você não pode misturar uma coisa com a outra. Isso faz diferença na nossa vida.
Então, crescimento saudável é o nosso maior desafio. Primeiro ponto, você tem que aprender a desenvolver relacionamentos fortes, com pessoas chaves. A vida é feita de conexão, gente. Sabia? São conexões. Pessoas que Deus usa para te abençoar. Pessoas que Deus usa para abrir porta para você. Isso é muito importante. Eu estava lendo uma entrevista de um CEO da Coca-Cola, achei interessante como ele colocou lá. Ele passou por todos os testes que foi colocado para ele fazer e para que ele pudesse ocupar a presidência da Coca-Cola. E aí ele disse que o teste final não foi o seu conhecimento, foi uma conexão. Entre ele e um outro candidato, tinha alguém que o conhecia, que apostou, validou o caráter dele. Aí ele disse que todo o conhecimento dele foi importante, mas o que fez com que ele fosse contratado como CEO da Coca-Cola foi uma conexão. Por isso você precisa aprender isso. Você não pode sair pelo mundo afora fechando portas. Você não pode, você tem que ser criador de pontes, não muro. Você tem que fazer de tudo para você se dar bem com as pessoas. Você tem que fazer de tudo para viver bem com as pessoas, porque essa mesma pessoa que talvez você tenha um problema com ela hoje, e se você não resolve a tempo, ela pode ser um canal de bênção para você amanhã, ou não. Ou não. Certo? E nisto nós, às vezes, nos perdemos. Sabia disso? Porque a gente sempre quer usar a nossa razão. Mas eu tenho razão. Eu tenho razão. Ah, eu tenho razão. Não funciona assim. Outro ponto importante, para você ter um crescimento saudável, que é um desafio muito grande para você, sabe qual é? Desenvolva trabalho em equipe, aprenda a trabalhar em equipe. Não seja um lobo solitário, né? Aprenda. John Wooden, um dos maiores treinadores de basquete da UCLA, Estados Unidos, ele fala o seguinte: o principal ingrediente do estrelato é o restante da equipe. Aleluia. Eu estava tendo uma reunião agora com o corpo diaconal da igreja, né? Ai de mim, se não fosse essa turma, Andréia ali na porta, Sandro lá na porta, né? Adeilson, Clécia, certo? Uma equipe extraordinária. Tá? Então, essa equipe vale a pena. Eles ficam na porta, eles revezam, eles ficam de novo. Ó, você que faz parte da escala, diz que vem e não dá satisfação, eles estão ali. Ó. Então, isso é muito importante. Se você aprender a trabalhar em equipe, você vai muito longe. Ah, vai sim. E tem gente complicada, não tem gente? Tem gente chato, tem gente que é difícil você trabalhar com ele. E, em via de regra, essa pessoa não vai longe, ele não consegue, ele não vai conseguir florescer, ele não vai conseguir alcançar tudo aquilo que Deus tem para ele. Em outras palavras, o trabalho em equipe é o que cria o crescimento, e não devemos perder isso de vista, jamais, 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 jamais. E uma das coisas que nos impede muito de trabalhar em equipe, sabe o que é? A nossa insegurança. Se você é um líder inseguro, um gestor inseguro, você vai trazer dano para a equipe. Medo de perder, medo de alguém tomar seu lugar, medo de alguém se dar melhor do que você. Deixa de ser bobo, não entra nessa não. Certo? Isso aí é para cabeças pequenas, pessoas que a cabeça é muito pequenininha. A beleza disso aqui está na equipe que nós temos. Essa igreja funciona em cima da equipe que nós temos, né? Talvez hoje eu pago o maior preço para estar aqui, porque cabe que tudo está na minha responsabilidade, mas eu trabalho muito menos, mas muito menos do que eu trabalhava há 20 anos atrás, há 24 anos atrás. Imagina. Eu me lembro, está aqui o Ezi, né, que é pastor dessa igreja, ele e a sua esposa Raquel.
A primeira vez que o Ezinho veio aqui na igreja, visitar a igreja, roubaram o carro dele aqui na porta da igreja. Eu falei, sangue de Deus nem poder. Tem mais. Eu falei, eu quero nunca mais vir cá na igreja. Já tem mais de 20 anos aqui com a gente. E eu e o Luiz, nós passamos a noite toda dando uma de policial atrás do ladrão. Ah, tá de brincadeira, né? E achou, nem me lembro, achou o carro? Graças a Deus. Está aí. Então, quer dizer, é uma complicação. Né? Há 20 e poucos anos atrás, eu ficava na porta, recebia o povo, ficava lá vigiando carro, tinha um cachorro que gostava demais de congregar aqui com a gente, né? Enquanto a igreja estava vazia, eu falei assim, você é bem-vindo. A igreja encheu, eu falei, cai fora, amigo, eu não preciso disso aqui mais, não. Mandei o cachorro embora, né? E ajudava no banheiro, essas coisas todas. Mas agora não, agora nós temos uma equipe maravilhosa, né? Que esse pessoal, uma vez recebendo a autoridade delegada, eles vão embora, vai longe, muito, muito longe. Olha que coisa interessante, John Wooden de novo, ele fala aqui, um jogador pode ser importante para uma equipe. Olha o que esse cara fala, mas um único jogador não pode formar uma equipe, sim ou não? Lógico, cara. É ou não é, Luizão? Luizão, dono de várias empresas aí, diretor financeiro da empresa dele, é o que menos trabalha, só dá ordem. Mas tem uma equipe que recebeu ordens delegadas para exercer função A, função B, função X. Então, aprenda isso é muito importante para nós, faz toda a diferença. Isso se aplica aos líderes. Um líder independente, mesmo sendo bom, não forma equipe nenhuma. Ok? É a minha preocupação nessa igreja, sempre foi minha preocupação, né, que os nossos líderes, todos que estão abaixo de mim, saibam como lidar com as pessoas. Já apareceu o líder aqui que queria dar ordem unida para o povo, mandar, desmandar, mandar fazer, coisa que eu nunca fiz. O cara está fazendo besteira. Eu falei, não, meu amigo, você é doido? Maluco? Então, isso é muito importante, esse trabalho em equipe, faz toda a diferença. Né? Agora, olha que coisa interessante, Madre Teresa de Calcutá, alguém já ouviu falar dessa mulher? Olha o que essa mulher disse, você pode fazer o que eu não posso, eu posso fazer o que você não pode, juntos podemos fazer grandes coisas. Aonde é que essa mulher aprendeu com isso? Princípio bíblico. Princípio bíblico. Você acha que Jesus, para fazer o que fez, em 3 anos e meio, ele precisava de 12 cabeça dura? Lógico que não, ora. Ele não precisava de ninguém. De nenhum daqueles caras. Mas qual é a razão dele formar uma equipe? Qual é a razão dele ter um colegiado trabalhando do lado dele? Simples. Né? Ele precisava de preparar aquela turma, para que quando ele viesse, fosse embora novamente, aquela turma desse sequência no trabalho. O legado não ficou para trás. 3 anos e meio, o Senhor Jesus trabalhando com aqueles caras, um se perdeu, como diz a Bíblia, que era filho da perdição, mas 11 homens que ficaram, fizeram diferença no século, no primeiro século. O Evangelho do Senhor Jesus foi ministrado em todo o mundo no primeiro século. Quem eram aqueles homens? Fracassados, derrotados, cabisbaixos, nego perturbado, nego grilado, e o Senhor Jesus juntou aqueles caras, trabalhou aqueles caras, orientou eles, os preparou de tal forma que eles se tornaram gigantes. Todos eles, exceto João, que não foi martirizado. Os demais, todos foram martirizados. E com honra, hein? Tem esse detalhe, com honra. Pedro, a história conta que quando ele foi crucificado, ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu. Ele morreu de cabeça para baixo. Tiago morreu aflechado. Paulo decapitado. Enfim, todos tiveram mortes terríveis, mas nenhum, certo, desistiu. Outra coisa importante, que às vezes temos muitos problemas no nosso meio, é de ensinar, de ajudar o outro a trabalhar, de poder passar o que eu sei para o outro. Né? Tem pessoas que ficam escondendo
coisas. Esse tipo de pessoas, em via de regra, são pessoas medíocres. Isso não funciona. Qualquer organização, a começar da igreja, as pessoas precisam de crescer. Todos precisam de crescer. Todos precisam de ter oportunidade. Thomas Jefferson, aquele ex-presidente americano, olha o que esse cara fala, que coisa bela. Uma vela nada perde quando acende outra vela. Perde? Qual o problema de você ajudar outra pessoa a melhorar? Qual o problema de você ajudar outra pessoa a crescer? Não tem. Outro ponto importante, certo? Esteja sempre desenvolvendo uma boa comunicação. Isso é fato, hein? Você precisa desenvolver bem uma boa comunicação. Você tem que ser tagarela? Não. Ah, mas eu sou diferente de fulano. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Você precisa aprender a desenvolver uma comunicação saudável com as pessoas. Por exemplo, eu e minha mulher, nossa, um é norte, outro é sul, né? Eu falo e converso, não tem ninguém estranho, né? As nossas igrejas na Europa, eu vou em determinados lugares lá que eu conheço as pessoas de lá mais do que os meus pastores que estão de lá. Tem base num trem desse? Eu gosto de desenvolver uma comunicação boa. Eu vejo isso importante para você ter a oportunidade de falar de quem você mais ama, de quem você serve, que é do nosso Senhor. Entende? Isso para nós é importante. Você, por mais tímido que seja, por mais simples que seja, você tem que aprender. Porque essa boa comunicação vai preservar você de coisas ruins, vai fazer com que as coisas aconteçam mais rápido na sua vida. Primeiro, porque ninguém sabe o que o calado quer, não é verdade? Se você não abre a boca, como é que faz? Você tem que falar. Você tem que falar, você tem que aprender a conversar. Ah, mas eu estou com vergonha. Ah, mas eu sou isso. E em via de regra, o problema não é nem vergonha. Em via de regra, o problema é o quê? Orgulho. Orgulho, as pessoas são muito orgulhosas. Mas muito mesmo. Isso você precisa de vencer esse negócio, porque isso vai te ajudar. Certo? Isso vai ajudar você de forma maravilhosa. Desenvolver uma boa comunicação. Jesus fazia isso. Jesus estava num poço de Samaria. Vem uma samaritana. Jesus ali começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher, ela é clara com Jesus. Ela diz, olha, não há conversação, não há comunhão entre nós samaritanos e você que é judeu. E Jesus foi trabalhando e tecendo o seu amor, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, a tal ponto que você vai pegar o capítulo 4 do Evangelho de João e vai ver que história bela, que história maravilhosa. Uma mulher que no início estava completamente resistente a falar com um homem que ela não conhecia, já não era legal. Depois ela começou a entender quem era aquele homem pede água para ela nega a dar água para ele, e Jesus fala para ela o seguinte, se você me pedir água, eu vou te dar, só que essa água que eu tenho para dar para você, vai fazer com que você nunca mais tenha sede. A mulher falou, opa, para aí, o que está acontecendo? O que esse homem tem? Ela pensou tudo ao contrário, é óbvio, né? Ela estava pensando em nunca mais voltar ali. Essa era a ideia dele. Eu quero essa água. Mas na verdade não era essa água. A água era a água da vida, a palavra de vida. Ela encontrou o Senhor da vida, ela teve o privilégio de encontrar Jesus ali. Jesus fez o que precisava ser feito na vida dessa moça. E no final do capítulo você vai ver toda aquela cidade dizendo o seguinte, não é mais pelos feitos que ele fez na vida dessa mulher, mas é muito mais por ele, por aquilo que ele tem dado para nós. E Jesus, que estava de passagem, ficou 2 dias ali. E toda aquela cidade converteu. Aleluia. Então abra sua boca.
você tem palavra de vida. Agora não abra a boca para falar besteira. Não abra a boca para ficar conversando coisas que não faz sentido. As pessoas estão tão pobres, irmãos. Um vocabulário tão medíocre, tão pobre. As pessoas estão tão desprovidas de coisas extraordinárias que elas não sabem mais conversar. Então cabe a você desenvolver uma conversa saudável, sobretudo para conduzir as pessoas ao Senhor. Outro ponto importante: preocupe-se em melhorar mais, ok? O que você tem que fazer? Melhorar. Cada dia mais. Tudo isso para nós faz diferença. Essa é a essência do Evangelho. Fazer exatamente o que Jesus fez, né? E destruir todas as obras de Satanás. Então não fique satisfeito com quem você é. Procure melhorar mais. Procure crescer mais. Procure conhecer mais as coisas de Deus. Sabia? Isso é muito importante para nós. Na medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, na medida que você vai lendo a palavra de Deus de forma clara, sabe o que vai acontecer? Você vai descobrindo um Deus que é extraordinário. E não tem como, impossível, você, certo? Ter um contato extraordinário com o Senhor, se não for através da palavra dele. Não tem jeito. Não tem jeito. É a única forma, é o único meio de você conhecer verdadeiramente Deus através da sua palavra. Se você não lê isso aqui, se você não medita nisso aqui, fica muito difícil. Muito difícil. Deus designou sua mente para ser uma das mais sobrenaturais e poderosas ferramentas do universo. Pode ter certeza disso. A sua mente é uma das mais poderosas ferramentas do universo, mas precisa ser santificada e entregue ao Espírito Santo, para que você possa então realizar os seus desígnios, para você ter uma vida diária saudável e viver de forma saudável. Por que as pessoas estão adoecidas? Qual é a razão? A mente delas estão completamente desprovidas de coisas boas, de coisas que cura, de coisas que faz diferença. Quando você começa a ler a Bíblia Sagrada e orar, você começa a se fortalecer, sabia disso? Você começa a ter propósito diferenciado. Você começa a ver coisas que vai fazer diferença. Ontem mesmo aconteceu um fato interessante. Diante desse desafio que nós estamos aqui da compra do terreno, né? Essa semana eu vou bater o martelo, né? Glaucio, já caiu lá, 1K. Essa semana vamos bater o martelo com um cara lá. E eu falei, e agora? Nós não temos o dinheiro, nós estamos correndo atrás. E agora? Aí eu sentei lá em casa, eu estava orando um pouco, sentei, aí fui ver ligar a televisão, estava com a cabeça já meia quente. Quando liguei a televisão, caiu em um canal que estava exatamente no momento, Deus falando com Moisés, para ele tocar na água e a água se abrir. E o bom que era, não é apenas, eu não estava apenas lendo, eu estava vendo as imagens. E aquilo foi extraordinário, sabia? Como é que Deus fala com a gente, né? Aquele paredão de água se abrindo, de um lado e de outro. Alguns historiadores dizem que naquele exato local ali, a profundidade era mais ou menos de 25 metros de profundidade e 27 quilômetros a largura. E aqueles paredões de água de um lado e de outro, e o povo assim, ó. E Moisés, vamos embora, gente, vamos embora, acelera, né? E o povo, ó, andando, e ó, deve ter muitos tropeçado lá e caído, né? Porque vendo aquela coisa extraordinária. E o muito bom que esse filme mostrou alguns peixes, né, nas laterais daquele paredão. Eu falei, era para incrementar mesmo, né? Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Aí eu fiquei pensando, que Deus é esse, irmãos, que consegue fazer um negócio desse? Quem é que pode fazer isso? O Deus que fez aquilo lá é o Deus que vai fazer esse milagre para nós.
é o Deus que vai fazer o milagre que você precisa na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua saúde, não importa onde você precisa. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. Aleluias? Você crê nisso? Que bênção. Outro ponto aqui. Ganhe experiência e maturidade, estudando e lendo a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Eu tenho observado que o nosso povo tem envelhecido, mas não tem amadurecido. As pessoas brigam fácil, elas reclamam fácil, elas desistem fácil, mexe e vira, elas saem da igreja sem nenhum motivo, e sai daqui sem um motivo, sai dali sem outro motivo, sai dali sem outro motivo. As pessoas vão criando, né, um sistema maligno de viver que elas não conseguem perceber que o problema não é a igreja, o problema não é o trabalho delas, o problema não são as pessoas, o problema é você. É você. Engraçado, né? O problema somos nós. Não é a instituição, não é a sua empresa. Não, é você que é o problema. Se você souber lidar com você, se você aprender a como lidar com as suas neuras, com os seus traumas, com os seus desesperos, com os seus desvaneios, com as suas loucuras, se você souber lidar com isso, a vida vai tornar-se mais fácil, menos pesada, menos ruim. Você vai viver um pouquinho melhor, porque você vai descobrir que embora aí fora está meio complicado, mas se você estiver bem, você vai impactar aí fora. Vai impactar sim. Vai impactar. Você vai passar a cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz lá no monte, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você vai se tornar um pacificador. Aonde tem problemas, aonde tem contendas, aonde tem confusão, você vai levar ali a paz. Você vai levar ali a tranquilidade. Você vai ser um instrumento que vai fazer diferença. Onde poderia haver a possibilidade de uma destruição, não vai haver. Por quê? Porque você entrou no negócio, você agora faz parte do negócio. E se você não entende dessa forma, então você vai ser um instrumento do maligno. Ao invés de você jogar água, você vai jogar gasolina. Não funciona assim. Não é isso que Deus tem para nós. Outro detalhe, grava isso, a maturidade não vem de forma automática. Você aperta um botãozinho e já se tornou um homem ou uma mulher maduro. Não, nada disso. A maturidade também não vem com a idade, sabia? Não vem automaticamente, nem vem com idade. Se viesse com idade, a gente não veria tantas pessoas maduras fazendo tanta porcaria. E como é que a maturidade vem? Através da sabedoria. Sabedoria. Quando você busca a sabedoria de Deus, você passa a ser uma pessoa madura. Independente da idade que você tem. Se você tem 15, 18, 20, 30, 50, 60, 70. Então você precisa de buscar isso da parte de Deus, sabedoria. Porque essa sabedoria que Deus vai dar para você, vai gerar em você maturidade, a tal ponto de você entender como é que as coisas resolvem. A tal ponto de você não entrar em problemas. A diferença da sabedoria e da inteligência é básica. A inteligência te ajuda a resolver problemas. A sabedoria te ajuda a não entrar em problemas. Então, eu não quero entrar em problemas. As pessoas discutem fácil, por causa de nada elas brigam, por causa de coisinha tão simples, elas arrumam tanta confusão, falta de sabedoria. Não pode ser assim, tá bom? É importante você entender isso. Eu estava lendo um livro de um camarada, um humorista chamado Arnold Glasoff. Ele disse o seguinte: a chave para tudo é a paciência. Tem-se a galinha quando se choca o ovo, e não o quebrando. E como é que a gente faz isso? Paciência. Paciência. Tem alguém ansioso aqui? Só os ansiosos dizem amém. Você não falou, mas você falou aqui, na mente. Eu só ouvi você. Aleluia. Então,
tem que ter paciência, senão dá ruim. Olha o que o cara fala. A chave para tudo é a paciência. Tenha galinha quando se choca o ovo, e não quebrando o ovo. Se você quebrar o ovo, não tem galinha. Né? Então, paciência. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: aprenda a reconhecer os valores que a outra pessoa tem. Em via de regra, o que a gente faz? Só eu tenho valor, ninguém mais tem. Isso é bobeira, não entra nessa não. Uma das belezas da vida cristã é eu reconhecer você melhor do que eu. Isso só no cristianismo. Fora do cristianismo não existe isso. Porque a orientação do apóstolo é: nós temos que considerar o outro melhor. E o que a gente, em via de regra, faz? Sempre queremos desfazer do outro, até nas brincadeiras mais bobas. É uma das coisas que eu procuro evitar, sempre, é brincar, mesmo em tom de brincadeira, depreciar as pessoas. É uma das coisas que eu procuro me controlar, me corrigir o tempo todo, porque às vezes até em tom de brincadeira você fala assim: mas você está feio hoje, hein, varão? E o cara adoece. E dependendo da pessoa, ela adoece. Não, mas estou feio mesmo, misericórdia. Olha para você ver como é que é sério. Um dia eu falei para uma pessoa, falei: o que está acontecendo? Brincando com ela: você está amarelo. Que brincadeira boba, irmãos. A pessoa saiu dali, foi no banheiro, fez assim, ó. Eu falei: o que é isso? Simpatia? Por você ver. Eu falei: nossa, eu não faço isso nunca mais. Misericórdia. Ah, mas eu tenho que mentir? Não é mentir, tem nada a ver. Mas você pode mudar a sua forma de agir com as pessoas. Você pode mudar a sua maneira de lidar com as pessoas, de tratar com as pessoas. Pode ou não pode, gente? Por que a gente não pode fazer isso? Podemos sim, ó. Podemos sim. Meu irmão, que bênção. Você é uma bênção. Ó, joia, legal. Isso é maravilhoso. Isso faz com que a nossa vida seja completamente mudada, certo? E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero finalizar essa palavra. Se de tudo você não entendeu muita coisa, não compreendeu muita coisa, comece a fazer isso, né? Começar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Para os cônjuges, falta muito isso entre nós, os cônjuges, não falta? Reconhecimento e valoração. Inclusive, quero convidar vocês, hein? Os casados estão aqui, né? Sexta-feira eu quero ver vocês aqui, tá bom? Eu preparei uma palavra, ó, boa. Vai apanhar todo mundo, a começar de mim. Porque a palavra que sai daqui, antes dela chegar aí, ela passa por aqui, né? Eu estava preparando ontem, eu estava dando uma estudada, preparando algumas coisas lá. Eu falei: gente, eu acho que não vou colocar isso aqui não, isso aqui vai dar ruim para mim. Eu estava tentando, Danilão, escolher só coisa que, não, né, que eu estava bem na fita. Mas aí tem um negócio lá que não deu não. Eu vou ter que falar assim mesmo, certo? Tá? Então convido vocês para estarem aqui, mas começa nisso aí, né? Esse desejo, essa cultura, né? Eu tenho no telefone dos meus filhos, por exemplo, cada um dos meus filhos eu tenho um codinome deles, um nome e um codinome. Por exemplo, Jéssica, eu coloquei lá, a poderosa. Jonatas, o homem de Deus. Está lá. Então, eu trabalho com eles dessa forma, né? Porque quando a Jéssica tinha 7 anos de idade, ela começou a andar assim, ó. Porque ela era maior na sala de aula. E as meninas falavam com ela, brincavam com ela, dizendo que ela estava atrasada. O que essa girafa está fazendo aqui atrasada? Ela não estava atrasada. É porque ela, para o tamanho dela, era grande. Quer dizer, ela é grande. Para uma mulher 1,78 m é um tamanho até legal, né? Eu tenho que ficar assim, ó, olhando para a irmã, quando ela põe salto. E aí nós fomos trabalhar isso com ela, maior luta.
ela queria diminuir. Eu falei, você está de brincadeira, Jéssica? Você é poderosa, menina. Mulher grande. Eu falei, minha filha, mulher grande é o negócio mais bonito que existe no mundo. É lógico, né? Estou falando para minha filha. As pequenas também é joia. Aí é você que é pai, você que é mãe, tem que falar que é sua mulher. Eu estou falando que é a minha filha. Certo? E isso você vai trabalhando. Porque eu venho de uma família desestruturada, que a minha mãe dizia para nós, vai dar errado. Não, isso vai dar errado. Mas você não dá conta de fazer isso. Isso não é papel nosso de pai, pelo amor de Deus. Papel nosso de pai é encorajar os nossos filhos. Olha. Papel nosso de pai é torná-los mentalmente melhores do que são. Se eles têm deficiência em qualquer área, como qualquer um dos nossos filhos tem, você tem que trabalhar a deficiência deles. E não explorar essa deficiência de forma negativa. Certo? Tem que trabalhar isso. E a minha mulher, eu tive que trabalhar a autoestima dela comigo, porque eu sempre fui afoito, e ela na dela, quietinha, aí eu falei, embora, irmã, você é top das galáxias, dona. Bora, tem misericórdia de mim, e pererei, tarará, e etc. Senão você vai se perdendo. E isso precisa se criar uma cultura dentro da nossa casa, porque eu consigo ver isso nitidamente na maioria das famílias. Pais desvalorizando seus filhos. Ei, mas você é borrinha, hein? Não, mas que cabecinha ruim é essa, menino do céu. Então você tem que procurar trabalhar isso. Porque todos os nossos filhos têm valores extraordinários. Sim ou não, irmãos? Tem, olha. Às vezes você quer comparar um com o outro. Não, outra loucura que você faz. Pelo amor de Deus, nunca faça comparação. Cada um é cada um. Acabou, cada um é cada um. Cada um tem valores distintos, valores extraordinários. E nós pais sabemos disso, sim ou não? Quando eu quero fazer alguma coisa, eu sei qual dos meus filhos que eu procuro, baseado na habilidade de cada um, baseado na capacidade de cada um. Agora, porque não tem nada a ver, não. É porque são coisas distintas. E eu, como pai, eu tenho que entender isso. E eu procuro todos os dias a fazer isso. Nós, sobretudo nós pais, pai, você que está aqui, que tem filha, mulher, meu amigo, você tem que elogiar essa menina o tempo todo. Põe a menina no colo, fala, nega bonita. Né? A Jéssica lembra até hoje que quando ela era moça, né, eu chamava ela Eguinha de Faraó. Porque as cavalas do Faraó, tudo era aquelas manga larga, Danilão, top, aquelas bichonas grandes. E eu falava para ela, bora menina, tal. Então, nós que temos filhas, precisa disso. Porque tem um mundo aí fora, destruindo os nossos filhos, querendo destruir os nossos filhos. E cabe você, pai, mãe, que está aqui, olha para o seu filho, abençoa ele, ministra sobre ele de forma maravilhosa. Aleluia!